Deixa os irmãos que vão chegar mais tarde para sentar atrás. Eu não consigo sentar atrás, irmão. Cada um é cada um. Ontem a gente foi numa igreja, tinha vaga atrás e na frente. Aí eu preferi sentar na frente porque eu não gosto de sentar atrás. Não consigo. Na escola também era dessa forma. Gosto de sentar na frente para aprender melhor. Tem gente que fala assim, mas sentar atrás e na frente tu faz porque aprende do mesmo jeito. Não, irmão. Porque quando você está mais perto, você capta melhor a voz. Porque a informação chega melhor para você. Às vezes, quando a pessoa está lá atrás, um exemplo, fala o número 6, a pessoa pode ouvir o número 3. 6, 3. Quando você está aqui perto, você aprende melhor. Amém? Vamos lá. Lição de número 12. Muito bem. Lição de número 12. Hoje o presbítero Paulo Cocada, eu quero bem aqui também perto de mim. Pode. Não só pode, como deve. Lição de número 12, 18 de junho de 2023. E eu quero ressaltar, antes de nós começarmos a lição, quero falar rapidamente, eu quero tirar uns 10 minutinhos para nós falar do aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. 112 anos de aniversário das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos aqui, irmãos, mas teve um passado. Teve pessoas que lutaram, que batalharam, que sofreram para que nós estivéssemos aqui. Jesus sofreu, claro, ele é o principal, por isso que a igreja está de pé. Mas teve pessoas também que sofreram para que nós pudéssemos estar aqui nessa manhã. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. As pessoas não conhecem muitas vezes a história da Assembleia de Deus. Então vamos conhecer rapidamente. É muito grande, irmão. É muito grande. Isso aqui dá para ser uma aula da escola dominical só da Assembleia, falando da Assembleia de Deus. Mas nós não vamos fazer isso. Eu vou tirar apenas um tempo para que nós possamos falar. Amém? Tudo começou no avivamento da Rua Azusa. Se você tiver caneta, papel, anote aí na Bíblia. É importante, nós temos que saber disso. Avivamento na Rua Azusa. Onde fica? Nos Estados Unidos. Tudo começou lá. Em que ano? 14. Anote aí. De abril de 1906. Com quem? Com o nosso irmão. Importantíssimo. William Yosef. Seymour. É isso mesmo? É isso mesmo. Vamos lá. William José Seymour. Fala comigo, William José Seymour. Ele foi um dos principais. Teve outras pessoas? Irmã, se puder trazer uma água natural, por causa, cara, minha garganta não vai aguentar. Minha garganta não vai aguentar isso, não. William José Seymour. Ele foi um dos principais. Qual o nome da irmã? Deus abençoe, viu? Fica à vontade. O nosso irmão William José Seymour, ou conhecido como William Seymour. As pessoas geralmente chamam ele de William Seymour. Ele foi um dos principais desse avivamento na Rua Azusa. E quem estava lá nesse avivamento, a Rua Azusa? Quem estava lá? Nossos irmãos Daniel Berg e Gunnar Ving. Será que é coincidência ou cristocidência? Irmão Paulo Cocada, nosso irmão Daniel Berg e Gunnar Ving estavam lá no avivamento da Rua Azusa. Eles receberam o poder de Deus. Os vizinhos que estavam do lado, que foi numa casa, não foi numa igreja, foi numa casa. E era um tempo, irmãos, em que as pessoas tinham o preconceito contra os negros. E foi um pastor norte-americano que ele começou a fazer esse projeto, né? Esse avivamento. E através desse avivamento,
teve a inclusão de pessoas negras. Porque não sei se vocês sabem, mas nos Estados Unidos tinham muito isso. Branco de um lado, pessoa negra de outro lado. E o evangelho, irmão, ele une as pessoas. Independente da classe, independente da raça social, independente do sexo. Ah, mulher, só homem pode pregar. Não, mulher também pode pregar. Então, o avivamento na Rua Azusa trouxe isso. Então, pessoas que muitas vezes não poderiam estar em outros lugares, elas foram para esse avivamento Rua Azusa. E os vizinhos falaram que foram 3 dias e 3 noites, irmão, de muito clamor. Clamando pelo avivamento. E o avivamento chegou. Até que os irmãos Daniel Berg e Gunaving chegaram no Brasil. Eles chegaram no Brasil e trouxeram esse avivamento. Deus direcionou eles para qual lugar eles teriam que ir. E qual foi o lugar que eles vieram primeiro? Qual foi? Belém do Pará. Uau. E daqui a pouco eu vou mostrar um negócio para vocês que vocês não sabiam, mas eu vou mostrar para vocês que quando eu estava no exército, quando eu entrei no exército, eu aprendi. Eu vou mostrar para vocês. Ele vai falar. Vamos lá. Glória a Deus. Escute. Eles chegaram no Brasil e começaram a pregar sobre isso, sobre o avivamento, sobre o pentecostalismo. E as pessoas não acreditavam muito. E teve uma irmã que acreditou. Sabe qual foi a primeira pessoa que acreditou aqui no Brasil? Qual foi? Foi uma mulher. Irmã Celina de Albuquerque. Ela acreditou, irmão. Ela começou a orar de madrugada. Deus batizou ela com o Espírito Santo, que ela pensou que estava doida. Aí os irmãos foram lá, Daniel Berg e Gunaving, e falaram: a senhora não está doida, não. Isso é o batismo no Espírito Santo. Foi o Espírito Santo. E as pessoas que estavam aqui no Brasil se espantaram com isso e começaram a pregar contra, a se levantar, não acreditando, disse que isso era invenção, isso era coisa da carne. Mas era coisa do Espírito Santo, irmão. Então a origem, isso aqui é só um fiasco, porque é grande demais. A origem, coloca aí a origem da Assembleia de Deus. Foi no Pará. Pará. E qual o ano? Que ano? 1911. 1911. Anote aí. Origem, no Pará, em 1911. Em 1922, deu a origem da harpa cristã, que é o nosso inário. Tem que saber isso aqui. Quem é assembleano tem que saber. Em 1922. E em 1940 deu origem a CPAD. O que é CPAD? Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Em 1940 deu origem à CPAD, que é a que publica a nossa revista. Porque tem igrejas que é da Betel, que é é da Betel, a publicadora. Mas a nossa é da CPAD. E a CPAD, irmão, é uma das maiores, se não for a maior casa publicadora, irmão. Que faz livro muito bom, revista da escola dominical, professores, crentes de verdade, que acreditam em Deus, que são fiéis a Deus e que também creem no batismo do Espírito Santo. Amém ou não amém? Amém. Então vamos lá. E no Brasil, são mais de 22 milhões. Opa. Mais de 22 milhões
de crentes no Brasil. De crentes que eu falo é no sentido da Assembleia de Deus, viu? De quem frequenta a Assembleia de Deus. E no mundo, mais de 69 no mundo. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Então não tem Assembleia de Deus só aqui no Brasil. Tem também fora do Brasil e começou nos Estados Unidos. Então, a Assembleia de Deus é muito importante na história, irmão, do cristianismo. Está marcado. Não tem como a pessoa revogar, não tem como a pessoa querer apagar, menosprezar. Está marcado na história, irmão. As Assembleias de Deus é reconhecida. Até quando você vê uma pessoa perguntar, você é da igreja e tal, qual é a primeira igreja que a pessoa pergunta? Você é da Assembleia? Sim ou não? Por quê? Porque a Assembleia está marcada, irmão. E o que é a Assembleia? É como se fosse uma reunião. Não tem a Assembleia dos Professores? O que é a Assembleia dos Professores? É uma reunião. Todos os professores. E o que é a Assembleia de Deus? É a reunião do povo de Deus. Glória a Deus. Mas da terceira parte está aqui no Brasil? Qual? Isso, 22 milhões aqui no Brasil. 22 milhões aqui no Brasil. Ou seja, um terço de assembleanos está aqui no Brasil. Assembleanos do mundo. Um terço está aqui É no muita Brasil. gente, irmão. É muita gente. E a Assembleia de Deus é conhecida, muito marcado pela oração. Muito marcado pela oração. Tem algumas coisas que deixam a desejar, mas amém. Deus sabe de tudo. Vamos lá? Isso foi só uma guisa de informação para a gente, para que nós possamos entender sobre a nossa origem. Amém ou não amém? Se eu sentar, vai dar para ver? Dá não, né? Pode dar do exército. Ah, é mesmo, né? Só a cabecinha. É, né? Me ajuda aqui, Paulinho da Cocada. Aqui, pastor Daniel. Calma aí. Senta lá de novo para me ver. Vai ficar no quadro. Dá pra ver? Tá. É por causa que você tem que pegar um passo. Estica aí. Não. Aqui. É. Olha pra cá. Estica aqui, pastor Daniel, por favor. Vai lá. Vamos lá. O que eu falei? Qual foi o primeiro estado que Daniel, Beg e Gunaving vieram no Brasil? Qual foi? Pará. Qual foi? No Pará. Pará. Sim ou não? O que está escrito? Pode levar. Isso, correto. O que está escrito aqui? Ordem e progresso. O que está escrito aqui? Deixa eu ver aqui. Uma vítima. Irmão Gustavo. Você que está estudando. O que significa essas estrelas aqui? Obrigado, irmão Gustavo. Gustavo Júnior. Gustavo. Cada estrelinha dessa aqui, cada estrela dessa, representa um estado do Brasil. Sim ou não? Sim. Mas aí agora a questão e a pergunta é, por que aqui, vamos contar quantas tem? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 estrelas. Por que tem 26 estrelas aqui? 26 estrelas aqui embaixo. Abençoado. E uma aqui. Com essa dá 27. Então, ao todo 27. Só que são 26. 26 aqui. Por que essa aqui está destacada? Porque Por essa quê? aqui é a mais importante? Por que essa aqui está destacada? Por que, meu João? O Distrito Federal? Não. Não, Pará. Por que é o Pará? O que tem de importante no Pará? Me fala aí, o que é tão importante no Pará que essa aqui está em primeiro? O que tem no Pará, o resto não tem, né? Por que o Pará? Podia ser o Rio de Janeiro. Podia ser São Paulo. A primeira capital do Brasil. Rio de Janeiro. Bahia. Bahia, depois o Rio de Janeiro. Depois aqui Depois para Brasília. Era pra ser no Por caso, ca- Bahia aqui, né?
Era. Por causa que não podia, a capital não poderia ser onde tem mar, porque senão os invasores ou as pessoas de outros países poderiam querer dominar o Brasil através do mar, vindo com os barcos, com os navios querendo. Então Brasília não tem como chegar aqui com barco. Então, aqui é o Pará. E quando eu entrei no quartel, a gente teve a instrução sobre isso. Aí teve um cara lá que perguntou qual é essa estrela. E aí o sargento lá na hora ele tinha falado que era Pará. E na hora Deus me fez lembrar que Pará foi a capital que recebeu o avivamento aqui no Brasil. Será que Deus honra ou não honra, irmão? E olha que a bandeira tinha sido feita, né, no caso. Teve várias bandeiras. No Brasil, não, a primeira bandeira não foi essa aqui é a última. Tem várias pesquisas depois, várias bandeiras do Brasil. Tem até uma bandeira que é o símbolo de Portugal. Então, no Brasil teve várias bandeiras. E Deus foi, não vai ser essa aqui não. Não vai ser essa aqui não. Vai ser essa. E é igual o nosso irmão João Batista falou. Todo mundo pensa que é Distrito Federal. Eu pensava que era o Distrito Federal. Então, Deus honra, irmão. Porque, no caso, não está contando aqui o Distrito Federal. Que são 27, não tá. 27 capitais e distritos. Sim. É a capital do Brasil. Então, é por isso que o pessoal pensa. Nem tem o território, né? Antes o território ficar separado. Uhum. Poucas pessoas sabem. Representa o Pará. Destacada. Mas e por que ela foi pro português? Perguntou? Não, foi Deus que quis colocar. Não sei. Porque no Pará não. Podia colocar diversificar até um pouquinho aqui. Poderia colocar, como falou, poderia colocar Rio de Janeiro, Bahia, até São Paulo. Mas Pará, não me recordo nenhum momento assim marcante no Brasil. Opa, não sei, aí o senhor já tá querendo demais também, né? Mas eu não sei, isso aí, Deuteronômio 29. Eu sei que Deus quis colocar aqui, então tá bom. Não, ele tá perguntando, o pastor tá perguntando por que Pará. Por que colocou aqui o terceiro do Pará? Eu não sei, foi Deus que quis, então. Então, Deus honra, irmão. E Pará foi a primeira capital que recebeu o avivamento. Que, através da irmã Daniel Beg Gunavi, a irmã Celina de Albuquerque, recebeu o batismo no Espírito Santo. Amém? Quem pode aplaudir o nome do Senhor? Glória a Deus. Isso aqui é chique. Modernizar sem mundanizar. Muito bem, boa atitude. Vamos lá. Criando filhos saudáveis. Quem deu para entender, irmão, da Assembleia? Pastor Daniel, nós temos que fazer uma aula só sobre isso. É bonito, irmão. História. Ao longo da pleia. Irmão, se vocês descobrirem. E outro, Daniel Beg Gunavi não era brasileiro. Eles tiveram que estudar a língua portuguesa para aprender, irmão. Imagina naquela época, sem internet, pouca informação, poucas pessoas eram estudadas, eram letradas. Como é que eles iam pregar? E as pessoas se levantaram contra eles, viu? Se levantaram contra. As igrejas tradicionais não aceitavam. E aí foi aí que deu origem à Assembleia de Deus. Não aceitavam. Mas teve alguns irmãos que creram. E é por isso que nós estamos aqui para a glória de Deus. Amém? Vamos lá. Criando filhos saudáveis. Texto áureo. O texto de ouro. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e com os homens. E em graça para com Deus e os homens. Lucas 2,52. Verdade prática. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Coloque aí, marque, sublinhe, circule, faça o que você quiser. Coloca assim, de maneira, ou sublinha assim, saudável e equilibrada. De maneira, coloca assim, de maneira saudável e equilibrada. Porque o crente tem que ser saudável e equilibrado. Porque tem gente que só quer ser saudável, não é equilibrado. E tem gente que é saudável, mas não é equilibrado. Tem que ter a pessoa tem que ser sadia e equilibrada. Amém? Vamos lá. Leitura bíblica em classe. Eu vou ler um versículo e os irmãos todos vão ler
o versículo ímpar. Eu vou ler o par, vocês vão ler o ímpar. Amém? Todos. Não, apesar que o 40 e o 42... Eu vou ler um versículo, os irmãos vão ler outro, porque começa no 40 e depois por 42. Vamos lá. Lucas, isso, os irmãos que não tiver, fica melhor aqui, porque tem Bíblia que são linguagem diferente, que não tem revista, acompanhe por aqui. Vamos lá. Minha caneta tá aí? Vamos lá. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. 42. E, tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Pensando, porém, ele que... Vamos lá, de novo, vamos lá. Vamos lá, 44, de novo. 43. 1, 2, 3. Pensando, porém, 44. ele que iria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Sublinha a palavra aí, caminho de um dia. Caminho. Deixa eu procurar aqui. Caminho de um dia. Caminho de um dia. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. 46. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviram admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilhavam-se e disse à sua mãe: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Esqueci de falar aqui. 46 coloca assim, passados 3 dias. Passados 3 dias. E ele lhes disse, por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas palavras. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Glória a Deus. Então aqui mostra uma parte da vida de Jesus pouco falada, que é nessa parte que eles foram para uma festa. Porque não mostra muito a infância de Jesus. Porque a Bíblia não se preocupou tanto nesse detalhe. Falar com Jesus, como ele cresceu, como é que foi. Não. A Bíblia não relatou porque não era tão importante assim. Porque Jesus foi como uma pessoa normal, irmão. As pessoas pedem Jesus e tal. Ele usava o seu poder quando era criança. Não. Ele foi uma pessoa normal. Ele cresceu, ele aprendeu. Então, Jesus e os seus pais, José e Maria, foram para a festa. Eles subiram. Por quê? Eles foram para Jerusalém. E toda pessoa que vai para Jerusalém tem que subir. Quem vai para Jerusalém tem que subir. Por isso que tem o cântico dos degraus. Então, quem vai para Jerusalém vai subindo. E quem vai subindo não vai calado, vai feliz,
vai cantando, vai regozijando, você não entendeu nada. Vai cantando, vai glorificando ao Senhor. Eles ficaram lá e eles retornaram, os pais, José e Maria. Eles voltaram e eles pensando que Jesus estava com eles. Só que Jesus não estava. Jesus ficou lá. E a Bíblia aqui diz, e a Bíblia também, claro, que pegou da Bíblia, que Jesus ficou com os doutores. Ficou no meio dos doutores. E Jesus estava conversando com eles. E José e Maria indo. E aqui diz, pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia. E procuraram-no entre os parentes e conhecidos. Ou seja, procuraram, porque todos que não moravam em Jerusalém, principalmente eles que moravam em Nazaré, iam com um grupo, não iam sozinhos, eles iam em grupos. E aí subiam até Jerusalém para as festas, que são as 3 festas principais: a Páscoa, a festa dos tabernáculos e o Pentecostes. Então eles iam para Jerusalém para adorar ao Senhor, e iam em grupo, iam em família, iam entre amigos. Só que Jesus não estava entre os parentes e nem os conhecidos, entre os amigos. Jesus tinha ficado lá. Então isso foi o caminho de um dia. Passado 3 dias, eles voltaram e passaram 3 dias, acharam Jesus no templo. Ou seja, foram 4 dias sem Jesus. 4 dias Jesus no meio dos doutores. 4 dias Jesus no meio de pessoas que eram sábias na lei, que conheciam a lei de trás para frente, de frente para trás, que sabia tudo da lei. E Jesus no meio dos doutores. E esses 4 dias, tipologicamente, representativamente, representa os 40 dias de Jesus no deserto. Cada dia, 10 dias. 10, 20, 30, 40. Esses 4 dias, porque Jesus ficou lá, sem o pai, sem a mãe, só no meio dos doutores. Ou seja, irmão, imagine uma criança ficar 4 dias. Como é que Jesus comeu? Como é que Jesus bebeu? Como é que Jesus tomou banho? Como é que Jesus dormiu? A Bíblia não se preocupa em dar esses detalhes, mas Jesus ficou 4 dias. Imagine, irmão, uma criança de 12 anos ficar 4 dias longe do pai. Longe do pai físico, porque do pai espiritual ele estava perto. E assim tem pessoas que vêm para a igreja, tem Jesus aqui, mas deixa Jesus aqui e vai para sua casa. Vem para a igreja, tá com Jesus aqui, mas deixa Jesus aqui e vai para casa. Por isso que nós temos que levar Jesus para onde nós formos. Seja para a escola, seja para a faculdade, seja para o trabalho, para casa, para a rua, em qualquer lugar. Nós temos que levar Jesus. Para que onde nós passarmos, as pessoas venham ver, enxergar que nós temos o Espírito Santo, que nós temos a presença de Jesus na nossa vida. Amém ou não amém? Amém. E eles se admiravam nas perguntas de Jesus. Eles se admiravam com o que Jesus falava. E então, José e Maria, acharam Jesus. E a pergunta: Filho, por que fizestes assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. Ou seja, irmão, nem os pais de Jesus estavam entendendo o que Jesus estava dizendo. Porque eles sabiam que Jesus era o Messias, que ele tinha que salvar o mundo, a humanidade. Eles sabiam disso, só que eles pensavam que Jesus só ia saber disso quando fosse adulto, mas Jesus sabia isso desde quando era criança. Jesus sabia disso desde quando era criança. Uma pergunta: com quantos anos Jesus foi batizado? Quantos anos Jesus foi batizado? Irmão Enes, quantos anos Jesus foi batizado? Só porque o irmão Tiago falou, né? Quase 30 anos. Quase 30 anos. Tem pessoas que pensam que foi com 12, mas não foi. Foi com 30 anos. Muito bem. Foi com quase 30 anos que Jesus foi batizado. Então, José e Maria não entenderam. E Jesus falou isso e Maria guardou essas palavras no coração. Maria guardou o que Jesus disse no coração, porque ela tinha que entender que ela estava
que ela deu à luz, ela estava criando Jesus. Mas não era para ela, era para salvar o mundo. Não era para ficar eternamente com ela, era para salvar o mundo. Que ele estava apenas um período aqui nessa terra e que ele ia partir daqui para o céu. 52. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura, em graça, para com Deus e os homens. Olha o equilíbrio. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Os três tipos de crescimento. Sabedoria, estatura e graça. Isso aqui já dá uma pregação. Uau. Os três tipos de sabedoria. Os três tipos de crescimento. Sabedoria, estatura e graça. Vamos lá? Sabedoria, estatura e graça. Só vocês. Sabedoria, estatura e graça. E ele crescia. Os três tipos de crescimento de Jesus foi com Deus e com os homens. Olha só o equilíbrio. Porque tem gente que só quer crescer aqui, não quer crescer aqui, espiritualmente. E tem gente que cresce espiritualmente, mas não cresce fisicamente. Fisicamente, que eu não falo não de estatura, assim, para ficar alto igual o irmão Enes. Não. Crescimento. Aqui, ó. Porque tem gente que é alto aqui, crescido aqui e pequeno aqui. E tem gente que é pequeno aqui e amadurecido aqui. Isso prova também, sabe o quê? O quê? Que Jesus não foi algo por acidente ou algo que correu antes do propósito. Ele obedeceu. Foi por acaso. Ele obedeceu o tempo de Deus. Ou seja, a Bíblia faz questão de mostrar que Jesus cresceu. Que ele foi uma pessoa normal. Obediente. Deixou a divindade, deixou a sua glória, deixou a sua onipotência. Foi submisso às autoridades. Submisso, obedeceu o tempo, ficou preso ao tempo, ficou preso à obediência dos pais. Sendo Deus. Ele no seu nascimento, ele já foi, do seu nascimento até os 30 anos, já mostrou a obediência a Deus e ao Pai, aos seus pais como homem. Quando deu os 30 anos, ele só revelou aquilo que viveu. Pronto. Só revelou para as pessoas aquilo que viveu. Como que o homem vai falar de reino, sendo que nunca viveu? Como que ele vai falar de mansidão, sendo que nunca ele era obediência. Jesus é o homem mais manso da terra. Obediência. Jesus é o homem mais obediente da terra. Jesus, irmão, era o homem mais... Foi o homem e é o homem mais perfeito que pisou nessa terra. Para a glória do nome dele. Glória a Deus. E outra, só dele ir para as festas mostra o cumprimento também da religião. Ele obedecia. Não é porque, isso aí não vou fazer isso aí não. Não, ele ia lá. Ali foi a estratégia de Deus, porque Gálatas vai dizer que ele enviou seu filho debaixo da lei, nascido de mulher, a fim de resgatar os que estavam debaixo da lei e resgatar toda a nação, todos os povos. Ou seja, foi estratégia de Deus. Jesus tinha que obedecer tudo. Eu fiquei imaginando,